Olá, sejam bem-vindos ao podcast Vozes da Pedagogia. Eu sou a Jesseleide Souza Frazão e neste primeiro podcast iremos abordar a alfabetização na BNCC. E hoje no nosso podcast teremos algumas acadêmicas de pedagogia que darão suas contribuições sobre o tema. Então não saia daí e venha comigo! Quando nos referimos à alfabetização, logo consideramos como um processo de aprendizagem a qual vai ser desenvolvida as habilidades de leitura e escrita. E para que possa desenvolver essas habilidades, há um processo que inicia na exploração natural da linguagem e passa por um período de codificação e decodificação. E segundo a BNCC, a definição para alfabetizar refere-se ao trabalho com a construção do conhecimento para o domínio de uma transcodificação linguística. Essa transcodificação, ela busca avaliar as habilidades de traduzir os numerais entre suas diferentes representações, ou seja, a escrita do numeral após a sua enunciação. Segundo a BNCC, alfabetizar é trabalhar com a apropriação pelo aluno da ortografia do português escrito. E compreendemos que esse processo é um conjunto de conhecimento sobre o funcionamento fonológico da língua pelo estudante. Alfabetização em 2 anos. Com as mudanças na BNCC, que aconteceu em 2017, o ciclo de alfabetização passou de 3 anos para 2 anos, ou seja, a criança deve ser alfabetizada nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, no primeiro e no segundo ano. Como já foi falado, o prazo era até o 3º ano, e com essas mudanças, a alfabetização deve ser contemplada até o 2º ano do ensino fundamental. Mas precisamos frisar que ao concluir o 2º ano do ensino fundamental, não é obrigatório que essa criança esteja escrevendo corretamente, conforme as questões ortográficas. E nesse processo irá envolver as capacidades e habilidades que serão envolvidas ao longo dessa trajetória, dessa etapa do ensino. E no podcast de hoje, convidamos a acadêmica Érica Santos. Érica, o que você pode comentar sobre as capacidades e habilidades envolvidas na alfabetização? São 8 capacidades e habilidades que serão envolvidas na alfabetização. E a primeira é compreender diferenças entre escritas e outras formas gráficas, ou seja, outros sistemas de representação. Dominar as convenções gráficas, que são letras maiúsculas, minúsculas, cursiva e script. Conhecer o alfabeto, compreender a natureza alfabética do nosso sistema de escrita. Dominar as relações entre grafemas e fonemas. Saber decodificar as palavras e textos escritos. Saber ler, reconhecendo globalmente as palavras. Ampliar a sacada do olhar para porções maiores de textos do que meras palavras, desenvolvendo assim fluência e rapidez de leitura. E essas capacidades vão ser ferramentas de ajuda ao professor para a alfabetização de seus alunos da melhor maneira e de modo mais dinâmico. E para fecharmos essa parte sobre a alfabetização em 2 anos, gostaria da contribuição da nossa próxima convidada, a acadêmica Doroteia Amaral. Os professores da educação fundamental, anos iniciais, têm uma preocupação maior com a alfabetização, sendo que muitos desses alunos estão tendo contato com a escola pela primeira vez. Então, é uma atenção a mais. Isso não quer dizer que os alunos de 4º e 5º ano estarão totalmente alfabetizados, pois a alfabetização nada mais é o aprendizado do alfabeto, onde a criança vai aprender que cada som se representa por letras. E que através desse conhecimento é que ela vai construir seu vocabulário para se comunicar, expressar e interagir através de diferentes formas de comunicação. E é também através do domínio da leitura e escrita que ela vai ter a capacidade de interpretar, criticar, ressignificar e reproduzir conhecimentos. Pois todas essas capacidades e habilidades
domínio de escrita e leitura está no processo de alfabetização. E continuando com a nossa convidada Érica Santos. Érica, o que você pode comentar sobre as práticas de linguagem e campos de atuação? A base será a alfabetização propriamente dita na área de linguagem, sobretudo como etapa primária do ensino fundamental nos iniciais, principalmente em seus primeiros 2 anos. De acordo com o documento, a ênfase da ação pedagógica no início dos anos iniciais deve estar na apropriação do sistema de escrita alfabética e desenvolvimento de habilidades envolvidas na leitura e escrita. A justificativa para esse foco inicial é a ampliação de possibilidades provocada pelo aprender a ler e escrever, que envolve a construção de conhecimentos por meio da inserção na cultura letrada. E esses conhecimentos estão divididos em 4 eixos. O primeiro eixo é a oralidade, que envolve o conhecimento da língua oral e estratégias de fala e escuta. O segundo eixo é a análise linguística, semiótica, que sistematiza de fato a alfabetização em seu período de 2 anos, 2 para a inserção e 3 para o desenvolvimento. O terceiro eixo é a leitura e escuta, que dá devido destaque ao letramento através de uma progressiva adequação às estratégias de leitura em variados tipos de texto. O quarto e último eixo é a produção de texto, que também, progressivamente, incorpora estratégias de escrita de diferentes gêneros textuais. Vale destacar que os 4 eixos apresentados se relacionam com práticas de linguagem situadas. Em função disso, a BNCC indica outra categoria organizadora do currículo, que são os campos de atuação. De forma geral, sua principal contribuição ao documento é demandar protagonismo dos alunos, mesmo os de anos iniciais, deixando bem clara a necessidade de contextualizar as práticas de linguagem. Para isso, a base leva em conta os campos da vida cotidiana, da vida pública, das práticas de estudo e pesquisa e o campo artístico-literário. E neste momento, eu gostaria de pedir a contribuição da nossa convidada, a acadêmica Karina Freitas, sobre os campos de atuação. Dessa maneira, tanto para o eixo de leitura e escuta, quanto para os eixos de oralidade e produção de texto, a Base Nacional Comum Curricular apresenta alguns gêneros textuais, como mais adequados para os anos iniciais do ensino fundamental. A proposta é que os exercícios de repetição e de textos sejam contextualizados, considerado conteúdos do dia a dia, como as listas de compras e de chamadas, por exemplo, ou bilhetes e convites, conforme o processo de alfabetização progrida. As cantigas de roda, receita e regra de jogo são bastante recomendáveis. E também estamos aqui com a acadêmica Beatriz Souza. Beatriz, o que você pode nos dizer sobre a ênfase da consciência fonológica? A BNCC assume uma perspectiva que privilegia as propriedades fonológicas, através da capacidade de codificação e decodificação dos sons da língua em material gráfico. Ocorre a formação da consciência fonológica. Segundo a BNCC, para uma criança conhecer a mecânica do escrito alfabético do ato de ler e escrever, é preciso que ela perceba as relações entre os sons da fala, que são os fonemas, e as letras escritas, os grafemas, conhecendo assim os sons, como se separam e se juntam para formar novas palavras. E é a partir da consciência fonológica que as crianças conseguem codificar e decodificar os 90 sons da língua portuguesa do Brasil, onde posso destacar que há várias letras para um som. Um exemplo deles seria o S, C, o C cedilha, o X, SS
SC, Z e XC, e vários sons para uma letra, onde se encontra S, Z, SX e mesmo nenhum som para uma letra, como o H, e além das vogais abertas, fechadas e nasalizadas. E isso se encontra no campo de experiência que é da BNCC, que é justamente o EF01-LP12, que trata do reconhecimento e separação das palavras na escrita por espaço em branco. E esse processo ele é muito bem mais desenvolvido por meio de atividades lúdicas. E esse desenvolvimento da consciência fonológica através da percepção dos sons de cada palavra, que a prática contribui para que o professor identifique as dificuldades de cada aluno com maior facilidade e pense em estratégias para superá-las, deixando claro que a consciência fonológica não é um método de alfabetização. Ela auxilia na aprendizagem da leitura e da escrita, não sendo a única responsável pelo sucesso no processo. Beatriz, qual seria o papel que a consciência fonológica assume no processo da alfabetização? Bem, ela assume o papel de desenvolver nas crianças a capacidade de identificar e manipular as unidades da língua oral, sabendo que uma palavra pode começar ou terminar com o mesmo som ou não. Encerramos o nosso primeiro bloco e não saia daí, já já voltamos. Para darmos continuidade, convidamos a acadêmica Karina Freitas. Karina, o que você pode comentar sobre o que a BNCC nos traz sobre o multiletramento? O multiletramento surgiu em 1996, em um dos manifestos de professores e pesquisadores americanos, como resultado em um colóquio no grupo de Nova Londres, formado por 10 pesquisadores de diferentes áreas relacionadas à educação linguística. Segundo o grupo, o termo multiletramentos foi escolhido para descrever dois importantes argumentos que se colocam diante da ordem cultural, institucional e global emergente. A multiplicidade de canais de comunicação e mídia e a importância crescente da diversidade linguística e cultural, no qual se discutiu os propósitos da educação de forma geral e os novos letramentos emergentes na sociedade contemporânea. Um dos principais pontos trazido pela BNCC quanto à questão do multiletramento refere-se ao estímulo de competências e habilidades que permitam a formação de leitores capazes de lidarem com textos complexos e multissemióticos, para ampliar suas possibilidades de atuar socialmente e de explicar e interpretar criticamente os atos de linguagem. Assim, os multiletramentos são práticas de ensino compostas pelos diversos aspectos dos letramentos, seja no âmbito da apreensão e da utilização social dos textos orais, escritos e visuais, seja pela compreensão da execução desses textos nas suas modalidades de diversidade cultural. Os estudos sobre o multiletramento enfatizam a importância do desenvolvimento da capacidade crítica de leitores para que interpretem e produzam textos constituídos por cores, sons, imagens e movimentos. E para contribuir um pouco mais, a acadêmica Doroteia Amaral irá nos trazer um pouco sobre a etapa de ortografização. Ortografia é uma convenção social, onde aprender a escrever é um processo complexo,
que exige um grande esforço cognitivo por parte dos aprendizes, que precisam compreender as propriedades do sistema de escrita alfabética. E após o aprendizado das relações entre sons e letras, precisam aprender sobre a norma ortográfica do português. Então, Nunes afirma que, ao descobrir a natureza alfabética do sistema de escrita que utilizamos, a criança ainda não dominará a ortografia nem a leitura e ainda terá muito o que aprender. Nesta etapa da alfabetização, as crianças fazem as construções transparentes entre fonema e grafema. Já na etapa ortográfica, os alunos começam a construir, através do ensino explícito, as regras para memorizar palavras e fazer relações. Então, apesar das nossas diferenças linguísticas, todos devemos escrever corretamente, de forma adequada, para que a comunicação seja efetivada. Então, depois que o aluno conseguir ler, é durante o processo de leitura que está na hora de se preocupar com a ortografia das palavras, dos textos, desenvolvendo a apropriação do nosso sistema ortográfico da língua. A BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ela nos traz as unidades temáticas, os objetos de conhecimentos e habilidades referentes ao ensino da ortografia do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, que estão associadas às representações fonográficas das palavras e está contida no eixo de conhecimentos linguísticos e gramaticais. E segundo a base, a aprendizagem da ortografia e da pontuação deve ser contextualizada no desenvolvimento da leitura e da escrita. Essas aprendizagens das regras ortográficas é uma parte indissociável do processo de alfabetização, que pode se iniciar com a apresentação de algumas regras básicas para a compreensão do sistema de escrita. Segundo Cagliari, ele argumenta que explicar aos alunos o que é ortografia e como resolver dúvidas ortográficas é uma atividade imprescindível na alfabetização. Então, tendo ouvido todas essas explicações e compreendido, o aluno pode desenvolver tranquilamente seu processo de alfabetização, sabendo o que e como está aprendendo, de onde saiu e aonde vai chegar. Sabe que está aprendendo a decifrar a escrita nos seus aspectos fonéticos, sintáticos, semânticos e textuais. Sabe que seus conhecimentos básicos de leitura já lhe permitem tentar escrever, tendo plena consciência de que esta escrita é uma tentativa de expressar a fala por escrito, de forma a permitir a leitura dentro do sistema alfabético que usamos. Mas, sabendo também que nossa escrita se preocupa com a ortografia. Para aprender a escrever certo, é preciso checar a grafia de cada palavra. Considerando que estamos imersos em uma cultura onde a escrita tem grande importância, é necessário que auxiliemos nossos alunos na construção de competências que o levem a ser um produtor de textos proficiente. Para isso, eles têm que ter vários conhecimentos que os possibilitem isso, e o conhecimento ortográfico é um deles, onde a leitura, a escrita e a educação é muito importante na trajetória do homem, e o princípio está na alfabetização. Um povo instruído, desde sua infância,
reconhece seus direitos e deveres, contribuindo para uma sociedade mais digna e igualitária. Assim, a estrutura de todo o conhecimento do homem encontra-se no desenvolvimento de suas habilidades e competência, iniciadas em seu processo de alfabetização e expandindo para a vida social e comunitária. Com tudo o que ouvimos sobre a importância da alfabetização, a base diz que aprender a ler e escrever oferece aos estudantes algo novo e surpreendente, amplia suas possibilidades de construir conhecimentos nos diferentes componentes por sua inserção na cultura letrada e de participar com maior autonomia e protagonismo na vida social. E agradecemos a participação das acadêmicas de pedagogia do Centro Universitário FAMetro, Érica Santos, Beatriz Souza, Karina Freitas e Doroteia Amaral. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse podcast, compartilhe o link com seus amigos e se inscreva no nosso canal. Até o próximo. Tchau, tchau!